A manhã que mudou tudo. O pai já não dormia direito há semanas. Naquela noite, especificamente, ele nem sequer fechou os olhos. Sentado em uma cadeira dura ao lado da cama do hospital, ele observava o pequeno corpo do filho. Tão pequeno, tão frágil, ligado a fios, máquinas e apitos que quebravam o silêncio de forma cruel. Cada som parecia um lembrete de que o tempo estava passando rápido demais. O menino tinha apenas 7 anos e estava muito doente. O diagnóstico havia caído como uma sentença impossível de aceitar. Câncer. Uma palavra curta, fria, mas pesada o suficiente para esmagar qualquer esperança. Desde aquele dia, a vida daquele pai havia se dividido em 2 partes. Antes e depois daquela sala branca, onde o médico falou tudo com uma voz calma demais. Ele lembrava exatamente das palavras: precisamos ser realistas. Realistas. Como alguém pode ser realista quando se trata do próprio filho? Desde então, aquele homem havia tentado ser forte, pelo filho, pela família, por todos. Mas agora, sozinho naquela madrugada, ele finalmente deixava o desespero tomar conta. As mãos tremiam, os olhos ardiam de tanto chorar em silêncio, o coração parecia esmagado por um peso que ele não sabia como carregar. Ele se levantou devagar e foi até a janela do quarto do hospital. Lá fora, a cidade dormia. As luzes distantes pareciam indiferentes à dor que ele sentia. Era como se o mundo tivesse continuado normalmente, enquanto o dele estava desmoronando. Deus, ele sussurrou, quase sem voz. Se o Senhor existe, por favor, eu não sei mais o que fazer. Aquela não era uma oração bonita. Não tinha palavras elaboradas. Era um grito engasgado, cru, verdadeiro, desesperado. Ele voltou o olhar para o filho. O menino dormia, respirando com dificuldade, mas com uma expressão estranhamente serena. O pai se aproximou, segurou a pequena mão gelada e sentiu algo quebrar dentro de si. Eu daria minha vida por você, ele murmurou. Só não deixa meu filho ir embora. As lágrimas caíam sem controle. Naquele momento, ele acreditava que aquela poderia ser a última noite. O silêncio que fala. Por volta das 5 da manhã, algo estranho aconteceu. O hospital, que normalmente estava cheio de sons, parecia mergulhar em um silêncio diferente. Não era apenas a ausência de barulho, era uma sensação. Como se o ar estivesse mais leve, como se algo invisível tivesse entrado naquele quarto. O pai sentiu um arrepio subir pela espinha. Sem entender o porquê, ele fechou os olhos. E pela primeira vez em semanas, conseguiu respirar fundo. Dentro daquele silêncio, uma lembrança surgiu em sua mente. Ele se viu anos atrás, segurando o filho ainda bebê. Lembrou-se da primeira palavra, do primeiro passo, das risadas no quintal, das histórias antes de dormir. Então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma paz, suave, profunda. Uma paz que não fazia sentido diante de tudo o que estava acontecendo. Ele não ouviu uma voz audível, mas dentro do coração, algo parecia dizer: confie. Ele abriu os olhos rapidamente, assustado. Confie em quê? Sussurrou. Mas o sentimento permaneceu, não foi embora. Pelo contrário, cresceu. O pai sentiu vontade de fazer algo que não fazia há muito tempo. Ele se ajoelhou, ali mesmo, no chão frio do hospital. Deus, ele disse com a voz embargada, se o Senhor ainda fala, fala comigo agora. Eu não tenho mais forças. As palavras mal saíam, mas o coração estava aberto como nunca antes. A oração da criança. Naquele exato momento, o menino se mexeu na cama. O pai levantou-se rapidamente e se aproximou. Papai!
O garoto murmurou, ainda com os olhos fechados. Estou aqui, filho. Estou aqui. O menino respirou fundo e, com uma voz fraca, disse algo que fez o coração do pai parar por um segundo. Papai, Jesus veio me visitar. O pai sentiu um choque percorrer o corpo inteiro. O que, meu filho? O menino abriu os olhos lentamente. Havia algo diferente neles. Um brilho calmo, profundo, que não combinava com o estado físico dele. Ele sentou aqui do meu lado, o garoto disse, apontando para a cadeira vazia. Ele disse que eu não precisava ter medo. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Ele disse que o Senhor está chorando muito, continuou o menino. E que vai ficar tudo bem. O pai não conseguiu responder. A garganta estava completamente fechada. Papai, o garoto continuou, você pode orar comigo? Aquele homem, que minutos antes estava quebrado, sentiu algo se levantar dentro dele. Ele segurou a mão do filho com força. Claro, meu amor, claro. E juntos, pai e filho, fizeram uma oração simples, sem frases bonitas, sem teologia, apenas um coração falando com o outro, e ambos falando com Deus. A manhã inesperada. Quando o sol começou a nascer, a luz entrou suavemente pela janela do quarto. E foi naquele momento que algo aconteceu. Os aparelhos começaram a apitar de forma diferente. Enfermeiros entraram rapidamente. Médicos vieram logo em seguida. O pai foi afastado da cama confuso, com o coração disparado. O que está acontecendo? Ele perguntava. Ninguém respondia. Os médicos se olhavam, conferiam exames, ajustavam aparelhos, voltavam a olhar para a criança. O pai sentiu o pior medo que alguém pode sentir, até que um dos médicos se aproximou. Senhor, precisamos repetir alguns exames. As horas seguintes foram de pura tensão. O pai andava de um lado para o outro, orava, chorava, lembrava das palavras do filho naquela madrugada. Vai ficar tudo bem. Finalmente, o médico voltou. O rosto dele estava sério, mas havia algo diferente em seus olhos. Isso não é comum. O médico começou. Mas os exames mostram uma melhora que não conseguimos explicar. O pai sentiu as pernas fraquejarem. Como assim? Os marcadores da doença diminuíram drasticamente, em poucas horas. Silêncio. Precisamos continuar investigando, mas... O médico respirou fundo. É como se algo tivesse mudado durante a noite. O pai não conseguiu segurar o choro. Ele sabia. Ele sentiu. Ele acreditou. O testemunho que ecoou nos dias seguintes, a melhora continuou. O menino voltou a sorrir. A comer. A brincar no leito do hospital. Os médicos, perplexos, repetiam exames, chamavam especialistas, discutiam possibilidades. Nenhuma explicação científica parecia suficiente. Meses depois, veio a notícia que ninguém ousava esperar tão cedo: remissão. O pai caiu de joelhos no corredor do hospital, mas agora não era desespero, era gratidão. Hoje, aquele homem conta essa história com lágrimas nos olhos. Não como alguém que nunca sofreu, mas como alguém que aprendeu que, mesmo na dor mais profunda, Deus ainda fala. E muitas vezes, Ele fala através do coração de uma criança. Mensagem final. Se você está passando por um momento impossível, se a dor parece maior do que suas forças, se a noite parece longa demais, lembre-se, às vezes, amanhã chega com algo que muda tudo. E mesmo quando você não vê saída, Deus ainda está trabalhando no silêncio.